O cérebro do adolescente hoje ele está estruturado para gratificação imediata, ou aqui e agora. É perigoso falar isso aqui. Perigosíssimo. Como que ela entenderia a diferenciação de uma droga comum para uma droga sintética? Devido a ter aumentado aí 16 a 17% de THC, zero canabidiol. E a gente sabe que o THC é o que paralisa a evolução do cérebro da pessoa. Deixar o indivíduo com características de um zumbi devido aos efeitos tão fortes, né? Ou seja, foi totalmente proposital essa implementação. Sejam muito bem-vindos a mais um Independência Química Podcast, o último do ano, né? E vamos trazer muito conteúdo hoje. Hoje nós estamos aqui com a Jaine novamente, psicóloga, profissional da área, especialista em independência química. Tudo bem, que bom estar aqui pelo último programa, né? Mas aqui também com a gente acompanhando hoje, terapeuta holístico Rafael Salomão, trazendo aí muito conteúdo também sobre dependência química e trazendo aí a dinâmica que ele vive, né, o dia a dia dentro da comunidade terapêutica, que é o Instituto Centro Terapêutico Luiz Caetano. Perfeito, muito boa tarde a todos, agradeço a presença de todos vocês, uma imensa troca de conteúdo e conhecimento e agradecer de início também ao nosso público que nos acompanha em tempo real. Também estamos aqui hoje também com o Isaac, que é o nosso apresentador aqui, o nosso mídia, né? Que está o tempo todo aí trazendo conteúdos para vocês lá nas nossas redes sociais. Muito prazer, gente. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito delicado até, né? E também que vai trazer muito conhecimento aqui para a gente. A gente vai falar sobre o Relatório Mundial sobre Drogas, onde a Jaine aqui vai trazer com mais excelência para a gente todos esses dados, né? Eu vi que é um resumo bem detalhado de números específicos, né? Sobre drogas sintéticas, sobre tratamentos. Eu achei muito interessante isso. Eu quero que você fale um pouco para a gente sobre esse relatório. Legal. Eu acho que para iniciar é pensar um pouquinho dessa atualização, né? Então, o Relatório Mundial ele está atualizado em 2024. Os seus dados são coletados desde 2012 2022, então a última década mais próxima. E os dados, na verdade, eles só nos comprovam o quanto está grave a situação, não só envolvendo o uso da substância, mas envolvendo o aumento da população nesse uso, né, a diversidade de gênero e também a questão voltada para as novas substâncias que vem sendo destaque em alguns artigos, em algumas publicações, que esse relatório acaba deixando muito claro e evidenciando o perigo dessas novas substâncias psicoativas. Não sei se vocês já ouviram falar dessas novas substâncias, né? Tá aí os canabinoides, né, os CAS, as drogas CAS, e outras drogas, os opioides, enfim, outras drogas que acabam sendo mais fácil acesso e mais sintetizadas. Então, feitas em laboratório, em outras versões, acarretando mais prejuízo para quem está usando e, claro, para quem está em volta do usuário também. Né? Sim. E quando a gente fala de droga sintética, né, nós temos agora no Congresso Internacional de Dependência Química, que foi todas as comunidades terapêuticas em Campinas, e falou muito sobre isso, que qualquer pessoa com um pouco de experiência em química, ela pode manipular uma droga dessa sintética através de algum vídeo no YouTube da internet, né? Então Sim. Pode, inclusive, daqui a pouco a gente vai mostrar os gráficos que esse próprio relatório mundial entre drogas e crimes nos traz referente a esse aumento bem assim, explicativo, mas uma das coisas mais importantes é que aumentou o número de mais de 500 tipos de drogas sintéticas nos últimos anos. Né? Então, uma média de 160 tipos de novas substâncias, aumentou para mais de 500 novas substâncias aí. Então, a gente não está falando só de uma ou outra que, de certa forma, passa a ser conhecida na região, mas também de drogas que a gente nunca ouviu falar, né, que vem aumentando o mercado e aumentando também, de certa forma, a população que faz o uso. E quando fala sobre essas novas drogas, né, fala-se também da maior diversidade para quem está tratando, né, para quem está fazendo o tratamento, porque o médico que vai tratar, ele não vai saber a composição que está indo nessas drogas, né? Quem sabe a composição que está indo nessas drogas são os policiais que estão aprendendo essas novas drogas, que ela é feita uma perícia, né, dessa droga para entender a composição. Então, para quem vai fazer o tratamento, a complicação dessa equipe que vai pegar uma dinâmica tão difícil que é o tratamento dessas novas drogas, né?
Sim, e vou te falar ainda, né? Acho que o próprio usuário, Fernando, acho que não tem também noção do perigo, né, e das consequências causadas por essas novas substâncias, porque vamos pensar em drogas assim que muitas vezes são vistas como inofensivas, né, então são distribuídas em baladas, a família ali do LSD, do êxtase, porém não é isso, não é mais só isso, né, inclusive a diversidade hoje são vários nomes que eu não sei nem repetir aqui todos eles, mas tem momentos que o paciente vira para mim e fala de drogas que eu nunca ouvi falar. E aí eu peço para ele, peraí, mas resume, né? Explica para mim que droga é essa. Ah, Jaine, é tal droga, assim, assim, assim. Então ele consegue me explicar, né? Expor melhor a composição, que ele tem um mínimo do conhecimento, porque se for ver também ele não tem conhecimento nenhum da composição da droga, mas que ele passa até a não entender a gravidade de estar utilizando também essas novas substâncias. Acha que é inofensiva, né? E um dos grandes males, se não talvez o maior, a substância ela tem ali a sua forma natural, mas é a forma que ela está sendo potencializada. E as pessoas não têm esse entendimento, infelizmente, como ela trouxe. É isso aí. Mas vamos mostrar os gráficos para a gente poder dar sequência nos números, né? Uma pergunta antes dos gráficos, assim, eu sou uma mãe. E, no caso, eu não entendo nada, eu não sei nada de droga. Mas eu sei que a maconha ali é uma erva e tal, meu filho consome. Como ela vai saber diferenciar essas novas drogas? Como que ela entenderia a diferenciação de uma droga comum para uma droga sintética? Difícil, porque já se começa a entender que não é mais a questão de como a droga está sendo consumida ou a forma como ela chega, né? Antigamente era até, acho que acaba sendo um padrão as sintéticas serem em formatos de comprimido, pílulas. Hoje não existe mais esse padrão, né? Por mais que sim, ainda se existe esses modelos de sintéticas, mas não é mais só isso. Né? Então, hoje, não estou falando só da mãe, mas hoje, para um ser humano identificar o que é droga sintética e não é sintética, é muito mais difícil. Porque mesmo aquela que parece não ser, tem alguma composição sintética. Né? Então, a gente está falando até dos opioides, que hoje vem agravando a composição, a própria cannabis, né? Com essas variações de Ks, né? K9, K2, enfim. Então, hoje não dá para mais a gente falar, não, é o comprimido, é a sintética. Não, hoje não dá mais para falar isso. Entendi. Bom, mas falando um pouquinho do gráfico, só para a gente reforçar essa questão da importância desse relatório. Lembrando que esse relatório ele é o mais atualizado, tá? 2024, que ele nos traz dados até 2022. Então, ela já diz ali que até 2022, mais de 290 milhões de pessoas fizeram uso. Aí a gente está falando de um aumento de 20% até, né, comparado à última década. Então, vamos pensar que durante 10 anos aumentou 20% o consumo de droga na população mundial. É um número muito grande, não é 2%, são 20%. Né? E aí o que está na frente de todos, a maconha, os opioides, anfetaminas, cocaína e, por último, o êxtase, né, que antigamente era uma droga inofensiva, de balada, e agora a gente vê como aí o quinto colocado nas drogas mais usadas durante, né, aí as pessoas no mundo todo, tá? Dentre elas, a gente está falando também de um aumento, né, no uso das mulheres. Lógico que, em comparação, o homem usa ainda muito mais droga que as mulheres. Né? Eu não sei falar o contexto aqui na nossa região, mas mundialmente ainda o número é muito maior, mas as mulheres vêm querendo, né, chegar a esse ponto, infelizmente alcançando quase. Então, as mulheres usam mais e aumentando também o padrão de consumo. Continuando o gráfico, ali está descrevendo para a gente os problemas relacionados ao transtorno por uso. Então, por mais que existiu um aumento no consumo mundial, também existiu aumento no problema causado pelo uso, que são os transtornos na dependência, no caso. Cerca de 64 milhões de pessoas estão sofrendo por esse problema no mundo. E, na verdade, quando a gente vê falar de transtorno, falar de comorbidade, né, a gente vê como que ele chega dentro da instituição, dentro do tratamento, né, para dependência química. Há um mês atrás a gente recebeu um paciente, né, que ele é usuário de K9, né, e a gente viu o quanto que é prejudicial, principalmente nesse período de formação do cérebro, né. Ele tem 19 anos e a gente percebe o quanto de déficit de atenção, o quanto que pode ter ali instalado ali de comorbidade nesse mesmo paciente. Na verdade, aumenta os prejuízos, né, Fernando? Então,
coisas que talvez estariam acontecendo de forma muito mais cotidiana, ou ele estar percebendo as coisas, se desenvolvendo, né, ali também, ele acaba tendo mais prejuízos e isso reforça sobre os danos causados pela droga. Então, não é o fato de usar a droga a vida inteira para ter um prejuízo. O cara pode ter usado, né, poucas vezes ou até mesmo uma única vez e ter causado um prejuízo ali irreparável. Porque eu acho aqui, assim, Jaine, que o maior prejuízo que nós estamos vendo, quando a gente fala o aumento na questão da maconha, né, e a gente toma aí, infelizmente, aí com essa liberação, né, para o consumo, né, da maconha, e isso é algo assim que não é para a gente se preocupar com aquele dependente químico que está ali com seus 30, 40 anos, porque pesquisas em relação a isso a gente não tem dos prejuízos, né? Mas a gente pode falar daquele paciente que iniciou o uso de maconha precocemente aí na sua juventude, com de 9 aos 25 anos, os tamanhos dos prejuízos, né, que ele vai ter com o uso da maconha. E aí a gente estamos falando isso, por que a gente estamos falando, lembrando disso aqui hoje? Porque assim, a gente sabe que no Uruguai já foi liberada a maconha, né, também, né, e a gente sabe que na farmácia no Uruguai, se a gente for comprar um cigarro de maconha, ele vai ter ali cerca de 6 a 5% de THC. Né? E junto com o canabidiol, que o canabidiol ele contrabalanceia os efeitos terapêuticos. E a gente sabe que nas últimas apreensões das drogas, elas aumentaram muito devido à produção delas estar sendo feita em laboratórios e devido a ter aumentado aí 16 a 17% de THC, zero canabidiol. Né? E a gente sabe que o THC é o que paralisa a evolução do cérebro da pessoa, né? Então, a potencialização ela é muita, né? Sim, inclusive essa questão de acrescentar mais poder, ou seja, para o efeito ser melhor, mais prolongado nas drogas sintéticas, né? Sim. Então, por exemplo, a droga K, ela foi sinônimo de droga zumbi, de deixar o indivíduo com características de um zumbi devido aos efeitos tão fortes, né? Ou seja, foi totalmente proposital essa implementação, né? Então, é como se tivesse potencializado para que o indivíduo tivesse efeitos que nunca tinha sentido antes. É muito perigoso. E é potencializado também na forma de, igual você pegou e falou, a novidade. Isso. Desperta a novidade no jovem, porque, infelizmente, é lógico que estamos falando de substâncias ilícitas, mas o tabaco. Existia antigamente só o tabaco de fumo. Aí começou a existir os de sabores, que foi o que a Jaine trouxe. Tem ali a substância de uma forma, hoje não tem mais como ter certeza se é uma cápsula, se é um papel, ou seja, então fica complicado. Jaine, já que você colocou ali tem ali as drogas, né? O LSD tá ali também, né? Se encontra ali? Tá nas anfetaminas, certo. Né? As anfetaminas também entram como uma droga sintética, né? Às vezes essas de laboratório são as mais comuns, mas tem diversas aí que a gente nem se recorda o nome por ter, assim, múltiplas drogas sintéticas. Então, o LSD ele era conhecido como uma medicação que era usada para depressão, né? Então, eles potencializaram essa droga para chegar nesse ponto de trazer ela para ser dessa maneira, potencializar dessa forma, em tantos prejuízos? Na verdade, como qualquer medicamento, né? Todo medicamento que ele é alterado ou ele é utilizado de forma abusiva, ele vai causar um efeito não terapêutico como recomendado em doses ou no seu formato, né, comum, feito exato para aquele bem, né? Para aquele efeito. E, por exemplo, a morfina. Tá aí um exemplo clássico, né? A morfina tem um efeito necessário terapêutico, né? No sentido de fazer o paciente não sentir dor, e tem pessoas totalmente dependentes de morfina. Lógico que eu fui na morfina porque às vezes é a mais famosa entre os filmes, mas tem outros tipos também, analgésicos, enfim, em que tem muitas pessoas que acabam sendo dependentes e não reconhecem como perigo porque comparam muitas vezes com cocaína, compara com crack, né? Mas não deixa de ser um problema ali também de dependência. Certo. Eu vejo que as drogas K, ela tem chamado muito mais a atenção dos jovens, dos adolescentes. Por que você acha que elas atraem tanta atenção desse grupo, assim? Tem várias coisas, né? Eu acho que o desafio,
Primeira coisa, o desafio é aquela questão de você passar a conhecer algo que as pessoas não conhecem. Isso já é do jovem, já é do adolescente, né? Desvendar o mundo, isso faz parte desse momento rebelde. Mas o que o Salomão falou é muito interessante, é o fato também de ter sensações novas, porque o mercado, de certa forma, divulga isso. Né? É claro que por ser ilícito não é algo que passa em todos os locais, mas quem está no lugar ilícito ouve falar, né? Ouve falar dessa propaganda e o jovem acaba comprando essa ideia e infelizmente acaba entrando nisso, assim como as outras drogas também, né? Eu queria só fazer um alerta para os pais. Talvez muitas pessoas podem não concordar, mas eu sei que o jovem com embasamento científico, o jovem ele tem uma limitação neurológica. É por isso que ele ele tem mais propensão em despertar curiosidade. E talvez ali as pessoas que ele esteja se relacionando, vários fatores, igual a Jane falou, e infelizmente essa diversificação de curiosidade mediante a substância. É isso, Você né? acredita que, baseado no que o Rafael falou, você acredita que o cérebro do adolescente hoje ele está estruturado para gratificação imediata, ou aqui e agora? É perigoso falar isso aqui. Perigosíssimo. Mas eu acredito que, assim como todo mundo evolui, né? A evolução não é só para positivo, tá? Lembrando que a evolução ela parte também de uma ideia de mudança. Então pode ser uma mudança boa, uma mudança ruim. Né? No princípio evolução, existem mudanças negativas hoje na nossa sociedade. E uma das coisas é a recompensa. Né? E isso está muito vinculado, Fernando, com a forma que a sociedade está criando esses jovens, educando esses jovens. Eu acho que eu falei um pouquinho disso no episódio passado, sobre a questão da criação familiar. O marco cultural. O tanto que isso está, né, de certa forma, influenciando muitas coisas, tanto boas quanto ruins. Tá? Mas um ponto negativo é essa questão de eu querer agora, imediatamente, né? Não posso mais esperar. Tudo é muito rápido hoje na nossa vida. E, inclusive, além de eu querer esse imediatismo, eu também quero sentir coisas que eu não sentia antes, né? Eu quero ter essas sensações, eu quero aliviar coisas que eu não consigo aliviar de outra maneira, enfim. Então, isso eu acho que acaba sendo culturalmente de uma evolução negativa, de fato. Mas foi legal você trazer sobre o marco cultural, né? Porque se a gente pegar o gráfico da Lenad, né? Vai estar dizendo que o Japão lá, ele está em último lugar lá em independência química, porque lá as leis são muito rígidas, né? Então é muito difícil o acesso à substância. Então a gente percebe que a cultura do país já impede do aumento da dependência química no ambiente, né? Inclusive ele até diminuiu, né? Em vez dele não teve nenhum 20%. tipo de aumento. E talvez seja uma das coisas mais importantes, porque nós gostamos muito de falar sobre ambiente, sobre conexões. O jovem ali já tem igual ele exemplificou ali na Ásia, não tem essa cultura de uso de substâncias psicoativas, porque o ambiente, no caso, o país, o continente, não permite. As leis também, né, são mais severas. A cultura, né? Sim. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que são coisas que é legal comparar, até pra gente ver o que tá dando certo, tá dando errado. É muito importante comparar, né? Mas uma das coisas que acaba deixando muito claro são esses relatórios que, de certa forma, deixa nítido a questão do problema e que realmente o problema permanece e aumenta, né? Não diminui. Então, desse período que foi avaliado, não teve diminuição do consumo. Né, apenas o aumento. E aí, continuando ali no finalzinho, tá falando, né, referente a essa questão dos transtornos por uso de substância, e eu gostei muito de um diferencial ali da questão do gênero. Né? Falei para vocês que o homem faz mais uso do que a mulher, porém o homem tem mais chance de cuidar do que da mulher. Entre 18 mulheres, apenas uma está em tratamento, ao comparação, né, do homem, a cada 7, um está em tratamento. Então, é praticamente metade ali, né, de diferença de quem está tratando. Isso se deve a alguma questão social? O que será que é? Muitas coisas, além de representações sociais, mas também culturais. Ou seja, a mulher tem mais dificuldade em pedir ajuda, né? E isso a gente está falando de um contexto em que ela é vista como a pessoa que tem que ficar em casa, cuidadora, cuidar dos filhos, do marido. Né? Então, para ela é muito mais desvantagem falar do problema.
Então, ela acaba escondendo mais cedo o problema e isso agrava ainda mais. Então, ela deixa de buscar ajuda, de estar com tratamento e está agravando a situação. Em comparação ao homem que muitos falam antes de chegar ao nível da mulher e aí consegue tratamento mais cedo. Então, isso também acaba sendo, né, um divisor aí nesse sentido. Lógico que não é uma regra, não é todo homem que fala que está passando pelo problema, né, mas em questão de julgamento, de apontamento, né, é como se existisse maior possibilidade do homem ser ajudado, né, no sentido, olha, eu estou aqui pedindo socorro. E a galera socorre, no caso, a galera, quando eu falo, é família, do que comparado à mulher, que muitas vezes é julgada, né? Então, assim, é uma média. Isso é uma média. Lógico que tem familiares muito, muito bacanas de mulheres e não tão bacanas de homens. A gente que vive na prática sabe a diferença. Mas em questão de média, o homem tem mais chance de buscar tratamento do que a mulher. E mas de fato também, né? Só para falar que o quanto que é difícil também, né? Você encontrar uma rede de apoio de um estabelecimento que vai conseguir atender essa demanda. Se nós for entender São José do Rio Preto, hoje, onde nós estamos, a gente estamos falando de poucos centros terapêuticos capacitados para poder atender essa demanda. Isso. Ou seja, se existir a demanda, a gente vê poucas opções em relação a tratamento para a parte feminina. Né? Mais para os homens do que para as mulheres. Sim. E eu não sei se é porque eu trabalho na área e quando eu me deparo ali na sociedade ali, é alarmante o número do gênero feminino que está cada vez mais constante no uso de substâncias psicoativas. E é muito interessante isso que o Fernando pegou e falou. Tem uma demanda muito grande, mas infelizmente não tem, talvez ali, o serviço é muito precário, principalmente no público feminino. E você já atendeu alguma clínica que fazia o tratamento específico para as mulheres? Sim, sim. Na verdade, inicialmente falando, foi a minha primeira experiência, né? Com o público feminino. Tive várias outras, né? Também a Lamista também. Mas o público feminino, como o Fernando falou, e falou muito bem. Realmente, a demanda não é que está baixa. Existe também uma falta de serviço, né, nessa população. E quando é oferecido, poucas realmente, de fato, é voltado para o olhar de gênero. Na verdade, pego uma metodologia geral, que é utilizada em todas, né, as comunidades, e simplesmente acredita que vai servir para a população específica. E não é assim, a gente tem que aprimorar, né, porque a mulher que está ali, muitas vezes vai ter problemas voltados para gestações, né, questões envolvendo perdas de filhos, família, até o apoio familiar não é nada parecido com o apoio do homem, tá? Então, por exemplo, nas visitas, eu vivenciei isso. Visitas dos homens na CT masculina, aquela galera que vinha cheia de coisa para comemorar a visita. Nossa, tá bem, meu filho de cá, meu filho de lá. Quando é a vez da mulher, dificilmente toda a família ia, né? A vergonha, na verdade, essa questão dos estigmas ainda, do machismo, infelizmente ainda está, né, na nossa sociedade. Então, isso acaba acontecendo e, infelizmente, acarreta problemas para o tratamento da mulher. Ela quer desistir, ela quer abortar, ou ela passa o processo totalmente deprimida. Então, tem que existir um olhar específico para essas mulheres, para a gente conseguir também fazer elas entenderem que a mudança de vida, independente da condição familiar ali, tem que existir por parte delas. Né? Então é muito complicado. Eu ia perguntar se tinha alguma diferença, mas ela já Não, respondeu. mas eu acredito também que o bloqueio, né? E o bloqueio familiar na identificação do caso, o bloqueio de todo aquele sistema familiar se mover para buscar ajuda, mas devido ao bloqueio, eu acredito que dificulta muito o tratamento, porque ninguém quer expor uma situação como essa. Assim, na parte masculina a gente vê uma posição um pouco meio que rápida, né? Mas também a gente vê também uma fragilidade da família em relação ao tratamento, porque o tratamento de dependência química, a parte física recupera muito rápido. Então, assim, em 2 meses, aquela pessoa já recuperou a parte física, já mudou algumas falas, já está falando melhor, já está abraçando, e aí a família se contagia daquele primeiro momento e já aborta o tratamento.
E quando é do sexo feminino, ainda é pior, né? Ainda é pior, né? É como se a mulher tivesse obrigação de estar bem, inclusive em menos tempo, porque ela tem que voltar para as obrigações da casa, né? Então, isso é colocado muito para ela. Olha, você tá aqui, mas eu tô cuidando dos seus filhos, eu tô cuidando do seu marido, eu tô cuidando da sua casa, né? Você era para estar lá. Enfim, né? Cobranças que não deixa de ser cobranças para o homem também, no sentido até financeiramente falando. O homem é muito mais cobrado nesse sentido. A gente sabe que muitos familiares levam problemas financeiros para o homem. Que é disfuncional levar Muito. isso para dentro do tratamento, né? Muito. Mas você percebe que ali a condição é diferente. Não quer dizer que um é mais fácil, um é menos fácil. Não, mas as condições são diferentes. Então, acho que a equipe conseguir visualizar isso e oferecer um tratamento específico, né? Inclusive de orientação familiar também. E querendo ou não, volta-se para a cultura. Por isso que tem, acredito eu, um bloqueio muito maior no gênero feminino, porque às vezes ali muitos filhos bebiam o álcool com os pais. E já o gênero feminino não é apto. Então, quer dizer, quando o familiar ali se depara com o adolescente ou já na idade adulta, um pouco disfuncional pelo uso de álcool compulsivo, já é um susto. É aquele negócio, né? Ah, ele tem que beber para ser homem. Sim, e no público feminino, como assim a minha filha ou a minha esposa se perdeu no álcool ou em outras substâncias psicoativas? E em relação a outros gêneros, como que é difícil em relação ao tratamento? Muito difícil até no sentido de pertencimento, né? Então a gente está falando de populações que acima da dependência vem outros problemas internos, né, que eles carregam ao longo do tempo. Então a gente está falando de conflito familiar, a gente está falando de problemas com a autoimagem, a gente está falando de traumas, enfim, coisas que estão escondidos atrás dessa fuga pelo uso. Então tudo tem que ser olhado de uma maneira muito delicada. Né? Não é colocar todo mundo no mesmo lugar e tratar todo mundo igual. Ah, mas a metodologia do NA serve para homem, serve para mulher. Ok, o NA serve para homem, serve para mulher. Né? Independente da orientação sexual, inclusive, enfim. Porém, aqui o sentido é como abordar as pessoas. Né? Como tocar nas pessoas, como fazê-la entender que ela tem que mudar. Isso é uma abordagem diferenciada. Né? Então, sim, o NA tem que estar em todas as abordagens, se caso o paciente, né, aderir, gostar, a espiritualidade, enfim, todas elas, né, são pilares importantes. Porém, a gente tem que saber conduzir o paciente e conseguir identificar as suas maiores fraquezas, as suas maiores potencialidades. Por exemplo, na mulher, é muito importante para a mulher fazer uma celebração Dia das Mães. Poxa, é maravilhoso isso. Ambas estão ali, sem os filhos, né? Ou perdeu por questão de justiça, ou estão morando com os avós, com os pais, enfim. Mas aquele sentimento de culpa, poxa, perdi meu filho, estou aqui, é muito grande. Que não é visto tanto para os homens. Né? Então, as mulheres carregam mais esse peso de responsabilidade do que o próprio homem, muitas vezes. Não é que o pai não sente, não, sente. Mas, em comparação de números, a mulher ali vai passar o dia mais difícil. Então, a gente tem que fazer algo diferenciado para esse público. E assim por diante. Né? É olhar para essa população e querer o melhor para ela. Voltando aqui um pouco, a gente vai falar muito ainda sobre o tratamento para as mulheres, o uso das mulheres também. Mas eu fiquei com uma dúvida aqui, eu queria que o Fernando me ajudasse nessa aqui. No caso, eu tenho um filho. O meu filho começa a fazer o uso de droga sintética, de uma droga K. E aí eu procuro o centro terapêutico, o Luiz Caetano. Qual é o tratamento que ele vai receber do centro terapêutico? Primeiramente, a gente tem que estudar o caso, né, do paciente. Ele vai chegar lá, a gente vai fazer todo um plano, né, desenvolver através do estudo do paciente, desenvolver um plano de tratamento específico para cada um. Eu acredito que o caminho é por aí. Por quê? Porque a gente tem que primeiro entender quais são os prejuízos que essas novas drogas estão trazendo. Quando a gente se fala de comorbidade, quando a gente fala de algumas questões aí que vão além do tratamento de dependência química. Porque assim, é muito difícil a gente falar dessas novas drogas sem saber as composições, sem saber o que está gerando de prejuízos para o indivíduo. Então, assim, primeiro a gente tem que entender qual foi o tamanho do prejuízo na parte mental dessa pessoa, para depois a gente começar a elaborar um plano de tratamento que vai ajustar de acordo com a demanda desse processo.
Eu acredito que seria isso. A Jane mencionou aquele dia da farmacologia entrar em primeira instância para depois o plano terapêutico fazer o trabalho simultâneo ali. E o que você falou é muito importante, porque às vezes o cara entra na instituição sem nenhum tipo de avaliação prévia. Sim. É muito perigoso isso, né? Porque, de certa forma, por mais que ele está sendo ali cuidado pela equipe, mas ele tem que ter uma avaliação, principalmente médica, para ter, acho que o mínimo da compreensão do que esse cara vai precisar nesse início do processo. Porque a gente está falando de sintomas de abstinências graves. Agudos, né? né? Então, a gente está falando de sintomas psicóticos que podem estar acompanhados pelos sintomas de abstinência ou não. Né? Então, tem muito cara que entra em abstinência e apresenta delírio. Sim. E isso faz parte da abstinência. Então, assim, são coisas muito próximas, mas são muito diferentes também. Então, a avaliação inicial ali é crucial para que essa pessoa esteja segura lá dentro. Sim. Nós estamos falando de algo muito perigoso, né? Porque eu já cheguei a receber, né, pessoas fazendo uso de LSD, dessa droga, e uma pessoa que era totalmente normal, que fez o uso e não conseguiu voltar. Então, assim, a primeira parte inicial, acredito, é essa pessoa ter uma avaliação médica para que possa ser feita uma abordagem através da farmacologia, para que depois a parte terapêutica entre na história. Porque, que nem essa pessoa que a gente recebeu, a gente conseguiu que ela voltasse um pouco à mentalidade equiparável de como ela era antes, 2 meses depois. Então, assim... Isso que complicado. Conseguiu ainda. Isso que conseguiu. Tem casos que não vão ser... Vai ser em casos que vão ser, infelizmente, vão ser irreversíveis. É por isso que o tempo ele é primordial. Porque a farmacologia ali entra e muitas pessoas têm o equívoco de pensar que vai surtir o efeito ali da parte medicamentosa em 10, 15 dias. Como o Fernando mencionou, foram 60 dias para haver alguns sintomas de melhora. Mas assim, eu acho que só comprova o tanto que é complexo a situação, né? Então, por mais que a gente ouve falar e às vezes acaba saindo de nós mesmos de uma maneira tão natural, dependência química, mas é muito difícil. Voltando aí pro gráfico, Jaine, o que ainda Vamos tem continuar, pra tem trazer? muita coisa. Pode ir pro próximo. Esse próximo eu gostei muito, inclusive, ele fala um pouco mais aí das questões de gênero de mulheres. Essa atualização da ONU referente às mulheres é porque existiu uma maior atenção por esse número crescente de mulheres. Não é à toa, né, que o estudo também abraçou esse levantamento das mulheres. É porque houve um aumento considerável. Mesmo que elas ainda estejam atrás dos homens em uso, sim, existiu um aumento considerável, né? Então, as mulheres que estão aí no processo de tratamento aí no mundo todo, né, em alguns continentes, a gente vê a maior número, né, na Oceania. Claro que na América não está muito longe, né? A gente nem está falando do Brasil em si, o único país da América, mas que é um número até considerável, se for parar para pensar nesse aumento. Você acredita que esses números estão relacionados às conexões? Porque, de repente, está lá. O cara é dependente químico, de repente ele tem um relacionamento, de repente ele já tem um relacionamento há anos. Mas, de repente, a pessoa acompanhando ele nesse processo, de repente ele consegue trazer ela para o uso de droga. E então a conexão fez muito parte disso. Eu estou falando porque teve alguns casos que a gente vem acompanhando de pessoas que começaram a namorar, o namorado apresenta a droga e a droga é o crack, e aí já traz essa pessoa para o crack. Uhum. Na verdade, quando está no meu cotidiano, Fernando, acaba sendo algo comum para mim. Então, o que não era comum acaba sendo porque o meu parceiro faz o uso. Isso não só do crack, do álcool, do cigarro e outras substâncias, e até dos comportamentos. Então, não precisa nem ser uma droga, pode ser um comportamento. Então, eu vivo com uma pessoa que é uma pessoa agressiva, automaticamente a violência acaba sendo algo muito rotineiro. Por causa das conexões. Normal, E aí eu passo a ter um comportamento assim também parecido, e as drogas não deixam de ser algo, né, em que a gente também acaba se acostumando com isso, né? É algo comigo nunca vai acontecer, é algo que minha família não tem essa cultura. Mas quando a gente convive com pessoas, principalmente um casamento, falando de um casamento, acaba sendo natural e a pessoa também entra, infelizmente, né? Mas continuando ali, vamos falar um pouquinho também das pessoas com menos de 25 anos que estão em tratamento. Então, por mais que os dados da ONU nos traz notícias ruins, também nos traz notícias boas de pessoas jovens
que no número aí até grande, que consegue o tratamento ali voltado para as mulheres, tá? As principais substâncias aí, tá? Na verdade, a gente está falando principalmente da maconha, que é a primeira no ranking, né? As anfetaminas, isso falando das mulheres, tá? Das anfetaminas, os opioides, a cocaína e as outras drogas que entram as outras sintéticas ou as novas substâncias psicoativas, que a gente já vai ver no próximo slide, no próximo gráfico, que já vai constar quais são as novas substâncias aí. Pode... Quando se fala da mulher que experimenta a cannabis, ela tem uma chance muito maior de desenvolver uma depressão, né? Pelo sexo feminino, né? Na verdade, ambas as substâncias, né? Os transtornos de humor estão mais no gênero feminino. Então, a gente está falando de bipolaridade, só a depressão unipolar, que é a depressão que a gente conhece. A gente está falando de distimia, de vários transtornos do humor que são mais frequentes nas mulheres. E as drogas abraçam esse transtorno de humor de uma maneira assim, confortante, né? Então, se elas têm uma genética ou uma tendência, acaba aumentando o problema depois do uso, né? Pode passar para o próximo slide. E a gente trouxe aqui, né, lógico, como último, mas dentro dessa pesquisa, que inclusive, Isaac, dá para disponibilizar para a galera, né? Dá, com esse certeza. Relatório. E aí, lógico que tem muito mais conteúdo aqui, a gente, né, colocou mais um resumo do que a gente queria trazer, mas eu queria só destacar aqui no quadrante superior direito das novas substâncias no mercado, né? Ou seja, em 2010, tinha cerca de 162 novas substâncias. Em 2022, 566 novas substâncias, né? Então, a gente está falando de canabinoides sintéticos, opioides sintéticos, estimulantes sintéticos, ou seja, esse mercado do laboratório, né, cresceu e muito, que são aí o novo perigo da população. E quando a gente fala no canabinoide sintético, a gente pode falar do uso que eles podem fazer com esse canabinoide através daquele vapor, né? Que aí vai trazer uma inundação total no cérebro do adolescente, né? Então, quando fala nesses canabinoides aí, a gente pode falar do tamanho dos prejuízos, né? Porque quando fala dos canabinoides, a gente pegar como eles estão estruturando, né? E trabalhando essa população para que ela possa ser como foi lá na década de 60, quando surgiu o cigarro e tinha aquele monte de comercial, era algo ali inovador, que todo mundo abraçou essa causa, né? E muitos jovens iniciaram o uso naquela época do cigarro. Quando a gente está aqui para falar contra o uso da cannabis, eu estou aqui para defender aquelas crianças que vão iniciar a partir de agora. E isso a gente tem que estar muito ligado no Brasil para nós preservar as nossas crianças, porque senão nós estamos falando de transformar o Brasil numa verdadeira fábrica de esquizofrenia. Se a gente for para perceber bem, uma pessoa que ela nunca desenvolveria, mas de repente tem ali distante na família alguém, né, que já tem a genética, a parte genética, que possa desenvolver. E nós estamos falando de como está sendo comercializada, né? Quando fala na cannabis, a gente sabe que nos Estados Unidos eles estão comerciando através de chocolate, através de balas. Chocolate é o que consegue absorver mais THC, consegue ter até 70% THC no chocolate, balas. Então, o público que eles estão querendo atingir é justamente os jovens, né? E a gente não está falando bobeira, a gente está falando um dado aqui, né? A gente está falando de ciência, inclusive é o último relatório, né? Sim. E mais uma vez eu aponto aqui a importância de falar do problema de saúde pública, que não deixa de ser por conta do aumento assim, desenfreado. 20% é muita coisa. É muita coisa, né? Inclusive, quando você fala das comorbidades e da tendência a despertar um distúrbio mental, eu li uma pesquisa uma vez, eu não vou me recordar a autora, né? Mas ela é de 2020, ela é muito recente. E ela fala sobre algumas associações da maconha para despertar o transtorno mental, no caso, os psicóticos, que é a esquizofrenia, que é o mais comum. Lembrando que tem vários outros transtornos psicóticos, mas o mais comum até do diagnóstico é a esquizofrenia, mas tem vários outros, tá? Ela coloca assim, nesse artigo, que pode estar associado a uma genética em combinação com o uso da maconha, tá? Então, não só geneticamente falando, e não só o uso causaria o despertar do transtorno, mas os dois em combinação. Uma outra possibilidade é que
quando a pessoa tem uma genética favorável, o uso da maconha sozinho já despertaria a genética. E a última combinação é que, independente da genética ou não, a maconha poderia despertar comorbidade, né? No caso, distúrbio mental. Isso é muito interessante a gente trazer para o pessoal lá fora, por quê? Porque a gente estamos falando de um monte de pessoas que estão fazendo um monte de apologia e trazendo um monte de certezas para a gente, dos que não tem prejuízo em relação à maconha, mas a gente tem que ter muita habilidade aqui no programa quando a gente vai falar, porque quando a gente vai falar aqui, a gente tem que trazer dados científicos, e para nós fazer apologia a favor, a gente não precisa de nada. A gente simplesmente pode falar qualquer coisa aqui. E tudo dado científico depende da ciência, da atualização. Então, tudo que tem que ser contra tem que trazer uma prova. Exatamente isso. Então, assim, quando a gente vai falar, a gente quer preservar você, que é familiar, que está aí, que talvez acredita pela fala até do indivíduo que é algo inofensivo, mas de fato não é. De fato é algo que está trazendo aí uma grande devastação, porque a gente sabe pelos dados do Lenad que 70% das pessoas que fumaram maconha já experimentaram cocaína. Ou seja, tem um pulo de uma droga para outra que ainda acaba podendo chegar no crack, acaba podendo chegar em drogas muito mais fortes. Na verdade, nem precisa de tudo isso, não. Você pega a história, vamos pôr 10 dependentes químicos, né? Vamos coletar o histórico de uso desses 10 dependentes químicos. Os 10 dependentes, né, tem uma semelhança em aumento no padrão de uso, aumento no tipo de substância e aumento no consumo de tal substância. Então, inicialmente, as drogas sociais, né, como eu disse antes, o álcool, confraternização de família, né? O Salomão falou muito bem, quando é pequeno, o pai, né, oferece a espuminha da cerveja, porque o homem tem que beber, e automaticamente esse aumento na curiosidade, aumento em outras questões da vida, faz com que esse jovem passe a querer usar outras drogas, e o aumento, né, chega-se, infelizmente, até o crack, né? Sim. O Fernando falou uma coisa aqui que é bem interessante, né? Antigamente, os comerciais de cigarro, eles usavam, assim, para manipular a gente, né? Aquelas mensagens subliminares. Colocavam o cigarro do lado de um atleta, de fazendo um esporte, né? Colocando ali como que aquilo fosse uma coisa descolada, uma coisa legal. E hoje, infelizmente, eu vejo os jovens caindo no mesmo golpe que muitos caíram lá atrás, né? Hoje, o cigarro tem que ter aquela fotinha feia, né, que vem atrás. E o vape hoje é uma arma igual usaram lá atrás. O que eu não consigo entender é como a gente consegue, muitas das vezes, né, a Polícia Federal ela consegue muitas das vezes rastrear até a ligação do presidente, né? Mas aí quando se apreende uma carga de maconha, se prende o motorista, mas não consegue chegar no final, né? No resultado da onde vem, né? Então, o que eu não consigo entender muitas das vezes é isso. E outra coisa que eu não consigo entender também é a questão do tantos de prejuízos que a gente está vendo hoje dentro do centro terapêutico, em várias abordagens que nós já trabalhamos, de pessoas que nitidamente desenvolveram comorbidades devido ao uso de maconha. Então, assim, quando a gente está falando dessas novas drogas K, que ela pode ser manipulada em laboratórios, que pode potencializar gigantescamente a potência dessas drogas, e aí junto com esse vapor, nós estamos falando de uma poluição no cérebro de um adolescente muito grande. Nós estamos falando assim de algo que não dá para nós ter a dimensão nem mensurar o que vai acontecer para as gerações futuras. É igual ontem eu, você e o Isaac comentando, a cannabis de 10 anos atrás, 12, 15 anos, não é a mesma de hoje. Sim, aquela maconha prensada, né, que continha ali 5, 6% THC, e hoje, assim, como a Jane está falando, está trazendo que essas drogas K, elas podem ser produzidas de maneira que podem potencializar. Não tem como a gente mensurar. E hoje a jogada do mercado é esconder, né, vestígios. Então, o cheiro, o sabor. Sim. Então, o vape, por exemplo. O vape, ele foi feito
para o jovem usar em lugar isolado sem causar nenhum vestígio. Sem causar nenhum Né? vestígio. Então, assim, em comparação ao cigarro, ele é muito mais potente que o cigarro. Eu perdi aqui o número, mas tem até uma contagem de quantos cigarros, né, automaticamente a pessoa usa num vape. É um gigantesco número em questão de quantidade, mas não fica cheiro. O cara usa um cigarro, todo mundo percebe que ele fumou. O vape não. Então, assim, não é só questão também de potência, mas é esconder, né? Então, assim, acaba maquiando o uso para facilitar o uso dos jovens também. E na verdade essa questão de esconder foi legal que você trouxe, porque isso está acontecendo até nas drogas mais antigas, né? Se a gente pegar o crack de hoje, se nós dar uma volta pelo centro de Rio Preto, a gente já não vai ver mais ninguém com a lata fazendo uso. A gente vai ver com um caninho de antena, que ele vai, enrola a pedra dentro do bombril, coloca a pedra de crack no caninho de antena e tá fumando como se ele tivesse com um cigarro na mão. E assim, o medo maior é o que esse cara tá inalando, né? O que essa pessoa, quando ela coloca uma pedra de crack no bombril e coloca nesse caninho de antena, como que tá, o que tá acontecendo dentro desse indivíduo, né? Porque nós esteve agora na conferência e muito falou sobre isso. Muito falou sobre o quê? Porque o médico que está na instituição, a psicóloga que está na instituição, o terapeuta, na verdade, quando o paciente chega, quando se fala de droga sintética e outras drogas, a gente não sabe o que a gente está tratando lá. Por quê? Quem tem essa informação? Somente a polícia. Somente a polícia. E aí, quando a gente estava falando lá, eles estavam falando nesse congresso de uma junção entre médicos e as unidades terapêuticas. Para quê? Para que a gente pudesse entender com o que a gente estava lidando. E lá nos Estados Unidos está sendo feito isso agora, para eles entender para onde eles estão indo, qual que é a direção. Porque, como você falou, de 2010 para 2022, de 100 para 500 e pouco, quantas quantidades de drogas novas que entraram no mercado? E a gente está falando, Fernando, de dados possivelmente visíveis. Visíveis. Atrás de uma pesquisa, tem muita coisa que não foi exposta, que não foi nem achado. Então, a gente pode pensar em 2 vezes mais do que a ONU está nos trazendo, né? Porque mesmo que o número é alarmante, a vida real, a gente vai ver muito mais possibilidades, tanto de tipos de drogas, tanto de tipos de comercialização, de quantas pessoas estão fazendo uso. E esse esconder hoje, esse esconderijo da droga, essa questão de ser lista, porque hoje não tem mais isso, né? Lista e lista. Hoje todo mundo está usando qualquer tipo de substância, né? Então já não tem mais esse perigo. Estou usando droga ilícita, vou ser pego. Não. Hoje a ilícita está aí. O vape, por exemplo, é um dos exemplos, né? Então, assim, hoje o comércio está abraçando mais possibilidades de pessoas entrando mais ainda. Eu vi um artigo no DEA falando sobre os estadunidenses não estarem mais tão legalizados que nem eles estavam antes, quando começou mesmo a legalização. Hoje, a maioria deles, eles já estão vendo coisas ruins sobre isso, né? Tá vindo uma onda ali de pessoas que já não acham mais tão atraente igual era antes. E aí eu vejo aqui no Brasil, né, todo mundo feliz com a descriminalização, querendo a legalização. O que esse impacto da legalização poderia trazer ainda mais de ruim aqui para o Brasil? A gente pode dar um exemplo do álcool, né? É muito mais difícil conscientizar o paciente que está fazendo consumo de droga lícita do que da ilícita, né? Porque muitas vezes a lícita não é só porque pode comprar no mercado. Não é só isso. Mas é porque a família usa, é porque está nas festas, é porque socialmente eu posso usar aqui na mesa. A tendência de legalizar as outras substâncias é dessas possibilidades também acontecer. E isso dificulta a conscientização. Poxa, Jaine, mas por que você está me falando isso? A droga pode ser vendida, pode ser usada. Né? Então, na questão conscientização é um ponto, tá? Tem outros aí. Mas um ponto é conscientização, que dificulta muito o trabalho. Eu acredito que tem vários pontos, que nem a Jaine falou, porque a tendência é uma pesquisa feita que a marihuana projetava investir no Brasil cerca de 6 bilhões de dólares. E aí nós estamos falando de muito dinheiro para que eles pudessem
comercializar depois da legalização, que é uma pesquisa já feita. Então, assim, quando a gente fala de envolvimento de muito dinheiro, de muitas pessoas que estão lucrando com isso, e a gente nem sabe aonde vai chegar, né? Porque o Brasil é um país que ele não consegue fiscalizar nem o cigarro que entra aqui do Paraguai. Como que ele vai fiscalizar essa maconha, né? A gente vê que lá no Uruguai eles têm essa regra que na farmácia vai vender até 6%, 4%, 5% THC. Só que nos clubes as pessoas chegam a comprar a 16%. Se uma pessoa ela é usuária de droga, ela vai comprar na farmácia ou ela vai no clube que tem uma potencialização muito maior? Então nós estamos falando de algo aí que é totalmente fora do controle do Brasil hoje. E essa questão da potencialização, igual o Fernando trouxe, eu percebi, eu não sei se foi só eu, acho que vocês também vão concordar, a cocaína. Se for pegar e falar de cocaína, hoje ela tem sim um público jovem que faz o uso, mas a bala, o êxtase, roubou a cena. Sim, ou inclusive seja, em combinação. Em combinação, porque assim, a cocaína ela dispara ali uma obsessão, uma compulsão que a pessoa fica toda hora fazendo de forma repetitiva. O êxtase ele já tem uma durabilidade muito maior, ele chega ali a ser um pouco alucinógico, tem a satisfação, o prazer de forma momentânea, perfeito e muito parecido com o cloridrato de cocaína, mas é uma bala que você toma diluída em um copo d'água ou faz a eventual inalação. Inclusive, aproveitando que você falou, tem de um paciente essa semana, ele falou assim pra mim, olha só que doido, né? O que a gente tá acostumado, o esquenta das festas era o álcool. O cara ia lá, bebia bastante, ia pra balada e usava droga, né? Cocaína, principalmente, estimulante, né? Então ele saía de uma droga depressora e ia pra uma droga estimulante. Hoje, a cocaína virou o esquenta da festa. Esse paciente me falou, Jane, eu viciei na cocaína porque inicialmente eu usava cocaína como esquenta ali. Eu chegava na balada e usava droga sintética, né? No caso ali, o mais comum era o êxtase, mas tinha outros tipos de drogas. E chegou uma época da minha vida que eu já não queria mais a droga da balada. Que eu ia pra balada só pra dar desculpa pra dar o esquenta, que é a cocaína. E passei a usar só a cocaína. E aí veio o crack posteriormente, lógico, né? Mas assim, inicialmente, olha só como é que os padrões mudam. Não dá pra gente comparar uma década, porque as coisas mudam muito rápido, né? Então, algo que era comum inicialmente falando pra ele, hoje, pra os jovens de hoje, pra população de hoje, mudou totalmente. Como que uma cocaína é um esquenta pra balada? Né? Então, até ele me contou assim, nossa, Jane, a gente pegava pesado, a gente usava cocaína pra ir pra balada, sabe? Então, assim, é uma coisa assim que até pra ele, que era usuário, era algo que ele fazia a mais do que comparado a outras pessoas. Sim, e quando a gente tá falando dessas drogas também, qual que é o avanço que você acredita do MDMA também nessa questão aí? Muitos tipos, agora, né? Muitos tipos. Aí tem vários nomes também, pílula do amor. Porque, assim, a diferença dessas drogas sintéticas é muito o efeito que ela traz, né? Então, a pílula do amor, por exemplo, que são algumas variáveis do MD, enfim, elas acabam sendo drogas relaxantes. Então, a pessoa não fica alucinando, delirando. Ela fica muito relaxada. E, automaticamente, ela sente algo novo no corpo dela. E o efeito também é mais rápido. Acontece que essas drogas vêm sendo aprimoradas. Então, inicialmente, essa pílula do amor, ela tinha esse efeito. Hoje, pode ter vários outros efeitos pelas misturas que estão sendo feitas em laboratório. Então, o cara vai comprar essa droga achando que vai ter esse efeito e não vai ter. Né? Muitas vezes ele vai ter uma outra, né, um outro resultado do que ele esperava. Pode ser que ele agrade mais ele ou não agrade mais ele. Então, existe esse risco nessas novas drogas sintéticas. E a maioria delas agradam, né, porque foram feitas para isso. E pode ter uma grande variável de organismo para organismo também. Isso é um alerta, porque tem muita gente que cai nessa, né? Fala, não, pode tomar MD que você vai ter uma noite boa com a sua parceira. Cai nessa ilusão, né? Na verdade, sim. A grande maioria dos homens, eu atendo muito público masculino. A grande maioria dos homens me falaram que a busca para ir para balada, não totalmente, não é todos os ambientes, mas a maioria delas é para tirar timidez. Tá? Que é o que essas drogas acabam favorecendo, né? Como resultado. Então, o cara ele fica mais tranquilo, ele relaxa, ele perde a vergonha
e ele curte mais, né? Só que automaticamente também tem os prejuízos posteriores a esse uso. E isso ele não está contabilizando. Então a gente percebe que já tinha uma estrutura emocional ali, né? Exatamente. E Exatamente. aí a pessoa vai buscar para preencher um vazio, para se sentir inteira, para poder, né, ficar mais inteira, para poder comunicar, para poder ter uma comunicação bem-sucedida. E aí a gente percebe que já tem um vazio, já tem uma estrutura de vício ali já. Exatamente. Além da condição cultural, né? O homem tem que chegar na mulher, o homem tem que fazer esse papel, o homem tem que estar totalmente solto, tem tudo isso envolvendo o emocional também, o ambiente propício, enfim. É muito assunto, né? Então a gente está falando, mais uma vez aqui, os dados que a gente levantou são dados totalmente favoráveis à atualidade, então é deste ano, inclusive fez parte da minha dissertação. Meu orientador praticamente falou: Jane, como que você não vai colocar esses dados? A minha dissertação é sobre o uso de drogas na pandemia em homens universitários. Como que você não vai colocar esses dados 2024? E aí eu fui lá, fucei, coloquei e falei: poxa, realmente faz muito sentido, porque o número aumentou demais. É isso aí. E se a gente for deixar uma orientação, né, para quem está em casa, né, em relação a essas novas drogas, até mesmo em relação à maconha, porque a gente percebe que muitos familiares, pelo discurso do dependente químico de dizer que a maconha era uma droga inofensiva, então se a gente for deixar um recado para esses familiares, tanto da maconha quanto dessas outras drogas que potencializaram tanto, que são as drogas sintéticas, qual recado a gente deixaria? Eu acho que o melhor recado é pensar no motivo de estar buscando esse uso, né? Que é essa condição emocional. Por que eu estou fazendo isso? Quando o paciente me para, ou um usuário, não precisa ser paciente, eu atendo também usuários que já estão com um problema emocional, dizendo, e fazem uso esporádico, então não posso classificar eles como dependentes ainda, né? Mas chegam como usuários, e a primeira coisa que eu pergunto o que está te levando ao uso? Você já parou para pensar se vale a pena? Porque não é só um uso relacionado de curiosidade, amigos, mas sim algo que a gente está tentando tapar, né, fugir, enfim. Então, acho que a primeira coisa, como conselho, antes de fazer uso até do próprio álcool, tá, de tudo, é pensar, poxa, por que eu estou fazendo isso? Vale a pena? E para o familiar ficar muito atento a essas novas substâncias, que são totalmente, na verdade, invisíveis, muitas vezes, né? Coloridas, invisíveis, sem cheiro, ou o cheiro é gostoso, enfim, né? Então, tomar muito cuidado com isso com os adolescentes. Uma questão sobre a maconha. Muitos falam, né, que é a porta de entrada para outras drogas. E quem usa normalmente fala que não, nada a ver, eu fumo só maconha, nada a ver. Quantos pacientes você atende assim que começaram com a maconha e quando viram já estava dependente químico? 99%. Eu não vou dizer 100% porque eu não posso falar isso, mas 99% começou ou no álcool ou na maconha, né? Ou passaram pelos dois. Então o álcool e a maconha sim são portas de entrada. A galera quer falar que não, mas não adianta. A gente não contesta dado aqui, o dado é real. Então são drogas de fácil acesso, de efeito automaticamente, inicialmente falando, inofensivo e que leva ao uso de efeitos problemáticos e outras drogas. A gente está falando aqui de uma situação assim, o que eu vejo muitas das vezes, o discurso, né? A gente trabalha com dependência química há mais de 9 anos, então a gente vê muito atendimento, então a gente consegue perceber o quê? A maioria do discurso. A substância, usou a substância, região pré-frontal, bebida, maconha, qualquer tipo de substância. A gente percebe que a facilitação para buscar novas drogas depois daquele primeiro uso é muito fácil. Abriu a janela já. A gente está falando assim de pessoas que talvez estavam vindo numa balada, ofereceram o paciente lá agora, esses dias. O paciente fazia o uso de cocaína, não tinha nenhum prejuízo, trabalhava normal, tinha um casamento, filhos, normal. Fez o uso de álcool na balada, estava voltando para casa, um término de um relacionamento, uma oferta, entrou no crack. Entendeu? Então, assim, nós estamos falando de uma complicação muito grande, porque depois que se entra numa droga que tem um poder tão devastador como o crack, para sair a gente sabe o quanto que é difícil. É muito interessante isso que o Fernando trouxe, porque inicialmente ali talvez seja o álcool, supostamente a maconha,
e assim gradativamente. Só que existe ali um fundo emocional e é isso que todas as pessoas têm que se atentar. Porque a pessoa, o indivíduo que está ali correndo para buscar qualquer substância psicoativa, todos nós aqui sabemos que é um subterfúgio. Mas as pessoas que estão em casa, que pensam talvez em experimentar, elas têm que estar atentas nisso. Porque assim, você pode até ter tido ali uma oscilação emocional. Só que se você usar a substância, é como se você estivesse indo para um caminho, abrindo uma porta e assim, tem um monte de gente ali te esperando de braço aberto. E quando você tentar sair, que foi o que ele trouxe aqui, o crack, essas pessoas te agarram e não deixam de sair mais. Não sai mais. Dificilmente vai sair. Se o paciente não tiver uma resiliência dentro do processo, não tiver uma motivação, uma força de vontade ali para entender o processo, e o que eu mais vejo também são abortar o processo, porque tem toda aquela situação, né, da distância, da família que envolve. E aí a gente fala daquele cara que ele tem 30 internação. Mas se ele completou uma ou duas, foi da maneira dele, do jeito dele. Por isso que nós vem fracassando muito, não é, gente? Sim. Precisa ter esse despertar, né? Saber em momento certo de agir, o que está faltando para esse cara, né? Por isso que a gente bate na tecla toda vez aqui, é muito complexo o assunto. A gente está falando só de uma pessoa que usa droga, uma pessoa que tem problema com o uso de drogas, né? É bem diferente isso. É bem mais complexo. E vários problemas com fundo emocional. Isso. Terapia, galera, dependência. Ontem eu comentei com a Jaine, terapia às vezes as pessoas pensam que é coisa para louco. Terapia é coisa pra gente muito sã. Uma coisa que o Fernando me falou foi ontem, né? Que a gente tem que aproveitar o tempo, que se a gente não aproveita o tempo, ele passa rápido, né? Uma bobeirinha ali no trânsito ou uma infecção em algum lugar acaba a vida. Eu queria falar com você, Fernando, qual a mensagem que você deixa tanto para a família quanto para o usuário que está passando por um problema como a dependência química? Qual a mensagem que você deixa sobre aproveitar o tempo ao lado da família? Muitas das vezes o que a gente vê é uma corrente sistêmica de muita mágoa, muito ressentimento, muita culpa em relação a várias coisas que aconteceu. Mas eu estava falando ontem ainda, né? Se a gente se deparar numa Santa Casa hoje e ver quantas pessoas estão sofrendo, quase perdendo a vida, a gente vai ver que são inúmeras delas, né? E aí a gente muitas das vezes deixa de pedir perdão, deixa de reconhecer que está errado, e tem pessoas aí que tá há 2, 3 anos sem conversar com o familiar. A gente vê dependente químico que chega até em nós, que fala, pô, tô 2 anos sem conversar com meu irmão, por consequência das atitudes dele mesmo. Mas eu acho que isso é algo de se repensar, né? Mesmo que a pessoa ela tá errando, eu acredito que o apoiar vai fazer toda a diferença, né? Para aquele familiar que está em casa, que talvez não conversa, vai fazer toda a diferença. Porque eu acho que desistir, a gente não pode desistir de ninguém, cara. Até onde vai ter um fio de esperança, a gente tem que acreditar que vai dar certo. É isso que a gente está tentando fazer o tempo todo. Por isso que nós vem criando essa rede de apoio. Por isso que essa rede de apoio é algo que já vai funcionar aí 24 horas, para você que é dependente químico, para você que está em casa, para você que está tentando se permanecer no processo. A gente vai estar dando um apoio por telefone, por mensagem. De alguma maneira essa rede de apoio vai estar disponível para poder chegar. Por quê? Porque nós acreditamos. E às vezes tem pessoa dentro da própria família que por causa de muita dor também, que a gente não está aqui para julgar também, porque ninguém está preparado para ter um irmão dependente químico ou alguém dependente químico na família, né? Então, a mensagem, muitas das vezes, se a gente não conseguir fazer com que essa pessoa entre num processo de recuperação e se recupere, a única coisa que a gente tem que trazer para esse familiar é o peso do destino que você carrega, alivia o meu e libera. Libera, porque vai chegar algum momento e ele vai entender esse processo. Ele vai ter que entender. Então essa era a mensagem que a gente pode deixar. Parabéns. E agora eu tenho uma para Jaine. Essa daqui é para Jaine.
Jaine, a gente sabe que tem muitas pessoas passando por várias dificuldades, depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, dependência química. E aí a pergunta é, se você tivesse uma mensagem, a última mensagem, para deixar aí, para 8 bilhões de pessoas que possam ouvir essa mensagem aí, que você pudesse ter essa mensagem, 8 bilhões de pessoas iam ouvir essa mensagem, qual mensagem você deixaria? Uma baita pergunta para o último episódio do ano. Eu penso que a gente tem que passar, ver o problema saúde mental como qualquer outro problema da nossa vida. É dar a importância, é sensibilizar com isso para dar soluções a isso. Porque eu não estou falando que a depressão é pior, dependência química é pior. Não existe pior. Existe o problema que a pessoa tem. Pode ser, inclusive, vários associados. Eu vi pessoas que têm, além da dependência, outros transtornos associados e hoje está super bem. Então, isso também não é regra. Quanto mais transtornos, mais difícil eu tenho para ficar bem. Não. Na verdade, é acreditar que existe uma possibilidade e é se sensibilizar com a saúde mental. É olhar para a saúde mental de uma maneira como se fosse importante. Né? Por mais que a saúde física é muito importante, a gente também tem que se sensibilizar nesse sentido, mas a saúde mental não é só depressão e não é só burnout, tá? É muito mais do que isso. Então, eu acho que é nos tocar no sentido de vamos dar importância para aquilo que eu estou sentindo, né? Ou por que eu estou buscando droga, por exemplo, o que está acontecendo comigo. Então, essa sensibilização colabora com o resultado. Legal. E a saúde mental como um todo. Eu tenho um pensamento comigo que para todos os seres humanos que querem entrar num 2025 diferente, eles têm que ser minimamente egoísta. E muitas vezes falar não. Conseguir, eu penso que as pessoas extraordinárias, elas conseguem reconhecer os próprios limites e às vezes por querermos salvar, ajudar muitas pessoas ou então querer abraçar muitas coisas que não estão na medida do alcance, eu não consigo ser minimamente egoísta comigo mesmo. Então eu deixo muitas vezes, falando de mim mesmo, deixo muitas vezes de fazer as coisas por mim para fazer pelo outro. E isso, infelizmente, mina, pouco a pouco, a minha saúde mental. E eu creio que, falando aí de inteligência emocional, é uma das coisas de maior relevância que as pessoas têm que ter hoje. Desde ao pegar um carro no trânsito, principalmente falando de substância psicoativa. É isso. Muito bacana. Porque muitas das vezes o próprio dependente químico ele está querendo mostrar um monte de coisa para um monte de gente. Perfeito. Né? Ele está querendo mostrar uma vida que ele não tem, ele está querendo transparecer momentos que ele não vive, ele está querendo transparecer para uma galera situações que ele não está vivenciando dentro dele mesmo. E muitas das vezes ele quer expor isso através das redes sociais, através de... Sai de um tratamento, já quer expor o quanto que ele está bem, que na verdade não precisa nada disso, né? Na verdade é tão simples o processo de recuperação, a tomada de consciência, ferramentas comprovadas, sair da zona de conforto totalmente, mas o que nós estamos percebendo é ao contrário disso, né? Pessoas que não querem sair da zona de conforto, porque sair da zona de conforto gera muita dor e os resultados estão aí. Nós estamos num índice tão baixo em relação ao tratamento, dependência química. Exato. E os dados só comprovam, né? Infelizmente. O cérebro humano trabalha por recompensa. Infelizmente, o dependente químico, igual o Fernando mencionou, pega um aparelho celular e ali vai recompensas imediatas. Não somente o aparelho celular, mas tem que mostrar, tem que fazer, tem que postar e tudo tem que acontecer. Eu acho que você resumiu a população. Imediatismo. Eu nem queria entrar nesse contexto, entendeu? Que é muito complicado. Mas esse imediatismo, eu creio que não somente o dependente químico está sofrendo, mas toda a sociedade como um todo. Ô, Salomão, você como consultor de dependência química tá toda hora ali conversando com alguém, ajudando alguém, né? Normalmente eles vão até você, eles te respeitam demais. E qual que é o padrão do perfil do dependente químico que você identificou que sempre se repete? Você fala de uma forma negativa? Tanto negativa... Bom, um exemplo dos dois, um negativo e um positivo. Positivamente, os caras conseguiram ser minimamente organizados. E respeitaram o plano terapêutico, a proposta da instituição
Eu percebi o padrão deles, que eles tinham um horário, eles conseguiram, eu já falei isso outra hora aqui, eles conseguiram estabelecer minimamente uma rotina dentro do centro terapêutico. Ou seja, a instituição, o centro terapêutico lançou a proposta, o residente acolheu e conseguiu diluir o ambiente ali em um espaço fechado. E essa diluição de ambiente, que é o ardor, a nova paixão, que eles levaram para a sociedade e deram continuidade, com muito mais ênfase e diversificações de coisas. Ou seja, primeiro eles quebraram o orgulho, em segunda instância, diluíram o ambiente fazendo coisas que deveriam fazer mesmo sem gostar, que é respeitando o horário e o cronograma da instituição, e na sociedade eles conseguiram aplicar de forma exímia, e a gente tem muito resultado, ninguém questiona o resultado. E de forma negativa, não foge do orgulho. O orgulho ele pode ser expressado de inúmeras formas, poderíamos ficar falando até amanhã nomenclaturas aqui, mas eu aprendi isso com o Fernando Caetano. Repetição de padrão, como foi que você disse. Não ter a mínima aceitação, às vezes a grandiosidade de ouvir um profissional especializado ali que sabe mais que ele, tentar dar uma dica, não tem comprometimento nenhum em entrar em uma sala de reunião, não tem comprometimento nenhum respeitar o refeitório, uma eventual espiritualidade. Então, quer dizer, os padrões dos caras que deram certo, e eu creio que de todas as pessoas bem-sucedidas, é a organização. A desorganização ela é o pai e a mãe da procrastinação, da desmotivação, de não cumprir regras, horários. E é isso, basicamente falando. São sempre os mesmos padrões negativamente falando, daquelas pessoas que não entenderam, talvez, o que a substância psicoativa fez com a vida dela própria e de terceiros, e positivamente eu percebi o padrão de organização, desde um armário até em relação aos horários. E aí quando o Rafael traz isso, é interessante que ele traz, e aí a gente vamos olhar para os padrões negativos, e aí a gente olha também para a construção de crenças, que ele entra num processo que é o que nós estávamos elaborando ontem para o ano de 2025, para as novas reuniões. Ele entra num padrão de crença, né? Nunca vou conseguir parar de usar droga. E aí ele tem toda uma generalização, uma omissão e uma distorção dentro daquela crença para que ele possa manter isso. E ele mantém isso na repetição dentro do processo. E aí são vários processos, né? Que ele acaba se sabotando por acreditar numa construção de pensamentos que ele mesmo construiu, né? E se isso não for visto, ele passa por 20 internação desse jeito. Sim. Né? Se isso não for olhado, né, com cuidado pelos profissionais, pela família, pelos colegas que estão ali, né? Se não foi feito algo por isso, vai ter mais outras internações. Porque o ser humano, normalmente, não precisa ter problema com droga, não precisa ser um dependente químico, e muitas das vezes que ele constrói uma crença, ele tem esse suporte, né? Que é tipo um escudo para ele se defender, né? A generalização, a omissão e a distorção, para ficar de acordo com aquilo que ele acredita. É que nem aquela crença que, se eu cheiro pó, quando eu fumo maconha, eu fico normal, a maconha não faz nada comigo. Ele acredita nisso de uma tal forma, né, que ele leva isso... Ele acha que a maconha acalma ele, né? E falando de crença, nossa, sou apaixonado por isso. A PNL ela deixa muito claro que tudo vem através de um pensamento. Há as pessoas que pensam que as coisas acontecem de forma aleatória, mas não é. Eu já tenho um padrão de pensamento mediante aquilo que eu penso. Então tem uma estrutura ali de pensamento, e por trás desse pensamento ali está o trauma, tem a crença, tem a 20ª internação, eu não vou conseguir, é do mesmo jeito. Aí começa a comparar, aí é igual o Fernando Caetano trouxe. Fica um círculo vicioso ali dentro da própria mente. O indivíduo ele está preso temporariamente dentro de uma instituição, mas ele não consegue entender que a maior prisão que ele está é dele mesmo e psicologicamente falando. E muitas das vezes é complicado ele até compreender, porque se a gente for ver para a realidade, de fato ele não está dentro do processo. Não. Nem entrou.
ele está vivendo em dois mundos. Ele está vivendo no passado ou no futuro. E, na verdade, ele deixa de viver o presente. Por isso que não faz o tratamento, sai para a rua, acaba recaindo. E Tá como enxugando fazer gelo, né? como trazer esse tipo de paciente para dentro do tratamento? Eu acho que a primeira coisa é olhar para esse problema e é deixar isso muito claro para ele. Eu sei que o processo de terapia, muita gente não conhece como a terapia funciona, mas a gente nunca vai dizer para o paciente o que ele tem que nos dizer. A gente vai perguntar. Então, em direcionamento de pergunta, lógico que dentro da minha abordagem, eu gosto de fazer isso, esse paciente ele começa a responder perguntas para ele mesmo, do porquê ele não evoluiu, do porquê ele está no mesmo patamar ainda, do porquê ele está patinando. Acho que a palavra que resume é patinação. Ele fica patinando, e ele repete o processo no tratamento, vários tratamentos, inclusive acredita que quanto mais tratamento, mais ele vai ficar bem, mas não tem nada a ver com isso. Né? Então, assim, a questão do tempo é importante, mas ele tem que aceitar desde o primeiro dia até o último dia. Então, não adianta ele ficar lá 60 dias na instituição se ele não querer ficar. Diferente ele ficar 60 dias querendo ficar. Então, esse processo tem que vir dele mesmo. E aí, na terapia, a gente vai direcionar esse tipo de pergunta para ele. Para quê, Isaac? Para ter o despertar. A terapia também existe isso, né? A gente não usa muito essa palavra na terapia, e sim no centro terapêutico, mas na terapia também acontece um despertar, né? Que a gente fala que muitas vezes são os insights que vai acontecer durante o processo. Então ele começa a parar para pensar e fala, poxa, peraí, eu tô com a faca e o queijo na mão e não tô resolvendo minha vida. Então ele começa a resolver a vida dele a partir do momento que ele começa a ter esses insights. Então a terapia vai fazer muita diferença nesse caso. É por isso que a terapia inicialmente falando dentro do centro terapêutico, ela é de suma relevância, porque é praticamente todos os dias ali, no refeitório, talvez no dormitório, que vai despertar, vai ter esse insight, e o cara que estava ali talvez há 20 ou 30 dias, depois de um insight, o despertar, ele consegue entrar no processo e é natural. Talvez ele acordar num belo domingo e falar, bom, eu não quero mais, etc. Aí é como estávamos comentando aquele dia lá, as oscilações de emoção, não de humor. E aí vem outro diferente. desafio. A partir do insight vem o manter o insight. Aí é a história para outro episódio. Porque é muito complicado quando a gente vai falar sobre isso, porque todo mundo de fora tá vendo, a família tá vendo, a equipe tá vendo, tudo essa repetição de padrão. E tá vendo? E a fala é uma só, que se resume uma só. Eu não aguento mais internação. Mas essa fala que se resume assim é porque todo mundo que tá vendo não é quem pode dar o passo para sair da onde está. As pessoas que estão vendo não podem fazer muita coisa. Ela pode sim trazer uma tomada de consciência para que essa pessoa ela consiga ver. Mas se essa pessoa não conseguir ver, dificilmente ela vai sair da dependência química. Se ela não conseguir ver os prejuízos, se ela não conseguir... Aí eu levo lá para a Bíblia, né? Lucas capítulo 15, versículo 17, né? O filho pródigo, né? Ele caiu em si. Ninguém mostrou para ele caiu em si. Ele olhou para aquela situação que ele estava vivendo e ele falou, opa, peraí, levantar-me-ei e irei com meu pai. Então ninguém levantou ele. Ninguém deu lição de moral. Ele caiu em si. Ele olhou para o cenário, ele estava cuidando dos porcos, olhou para aquilo que ele tinha e falou, não, essa vida aqui não é para mim. O que eu estou fazendo aqui? Então, eu acredito que essa parábola ela se resume muito no que precisa acontecer, né? A tomada de consciência. Ele tomou consciência. Né? Ele percebeu o que estava acontecendo. Ele percebeu que o que ele tinha era melhor do que aquilo que ele estava vivendo. E daí ele se levantou. Ele vai ter com o pai, né? Então eu acredito que na dependência química precisa acontecer tomada de consciência e eu vou se levantar. Ninguém vai me levantar, eu que vou. É fazer por ele mesmo, né? É fazer por ele mesmo. Porque se a pessoa não quiser, ele pode ter o despertar que for, pode ter a terapia, ou ter a melhor psicólogo, melhor centro terapeuta. Se ele não quiser, não adianta. Esse despertar, esse insight, essa parábola que o Fernando trouxe de cair em si, falamos também dos danos neurológicos, é a mudança de mentalidade. É a metanoia, né? O Fernando cansa de falar isso, e acredito que todos nós vamos levantar essa bandeira
até o final. Se o dependente químico ele adentrar ali na instituição com uma mentalidade e sair com a mesma mentalidade, é muito pouco provável que vai funcionar o processo. Sim. Infelizmente, estamos chegando a mais um fim do Independência Química Podcast. Hoje aí acredito que trouxe muita informação, muito conteúdo relevante, tanto para dependente como para familiar que está passando por essa problemática e também para quem está trabalhando na área da dependência química. O que a Jaine trouxe aí foi de suma importância para você que está trabalhando na área, que quer conhecimento. A gente pôde trazer um pouco de conhecimento em relação à dependência química. E a gente tem que lembrar, para você que está em casa, para você que vai assistir depois, que esse programa Independência Química, ele só pode acontecer através do Centro Terapêutico Luiz Caetano, que é um dos maiores apoiadores do programa, e que criou também, né, essa rede de apoio, que a gente vai ter uma junção de profissionais que vão estar disponíveis 24 horas, gratuitamente, para você que passa pelo problema da dependência química, para você que está fazendo pós-tratamento, para você que quer direcionar sua vida para uma vida melhor, a gente vai estar ajudando. E para você também que não tem nada a ver com dependência química, mas está passando por alguma dificuldade emocional, a gente vai estar aqui também. E lembrando que esse material que a gente viu aqui, a gente vai disponibilizar, a gente vai colocar um link aqui, você pode clicar nesse primeiro link aqui, que vai estar nos comentários, você vai ter disponibilização desse link. Lembrando que esse conteúdo está em inglês, né? A gente traduziu aqui algumas coisas para a gente poder trazer para vocês, mas eu creio que vocês vão conseguir ter todo o conteúdo ali e aproveitar da melhor forma. Lembrando que tem muito mais do que a gente falou também, né? Deixa o material completo do último relatório mundial sobre drogas e crime. Tem muita coisa, né? Então a gente só pincelou aqui os gráficos, mas é um conteúdo que vale a pena para quem tem interesse aí. Então você que aí tenha um feliz ano novo e que você possa deixar tudo que foi de ruim, tudo que foi de destruição na sua vida para trás nesse ano de 2024 e vamos iniciar o 2025 totalmente no processo da recuperação. Sabe o que eu queria pedir para você, não te cortando? Vamos fazer uma oração para agradecer vamos sim, esse último episódio? Vamos sim. Vamos levar nosso pensamento a Deus aí, vamos agradecer, né, por esse último episódio, vamos agradecer por esse programa estar acontecendo, vamos agradecer também por aquelas pessoas que estão agora entrando num processo de recuperação e para aqueles que vão precisar entrar, né, que eles possam alcançar, né, essa recuperação através de um processo de recuperação, que alguém possa ser suporte para ele, porque essa rede vai ser suporte para muita gente. E vamos pedir para que Deus possa direcionar todas as pessoas que precisam para algum lugar, para algumas pessoas que podem realmente ajudar, que podem realmente fazer algo. E pedir para que Deus possa sustentar, possa nos dar força, para que nós possamos continuar com essa missão, com esse propósito, porque isso daqui não é como profissional, isso aqui é como missão e como propósito. Então que essa mensagem ela possa alcançar o número de pessoas que precisam. Por isso que quando eu falei lá, eu profetizei para a Jaine para ela dar a última mensagem aí para 8 bilhões de pessoas. Porque essa mensagem vai chegar. Amém? Amém.